Olá, seja muito bem-vindo. O meu nome é Érico Tsai, esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. No vídeo de hoje nós vamos discutir algumas sugestões práticas aqui para que você possa melhorar a percepção de volume das suas fotografias de objetos. Eu vou mostrar detalhadamente aqui o esquema de iluminação que eu fiz para fotografar esse objeto, que inclusive eu não vou dizer o nome dele. Se você sabe para que serve esse objeto aqui, como é que ele funciona, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ler e vou responder aqui para ver quem que acertou o nome desse objeto aqui. Mas, brincadeiras à parte, a ideia é você fotografar um objeto para dar a percepção de volume dele, né? Ou seja, para que a pessoa possa ver, ter a percepção da textura, das dimensões, né? Como é que se faz isso na fotografia, né? Lembrando que a fotografia é um plano bidimensional, né? Ela não tem essa percepção de volume, né? Porque ela é um plano, você enxerga a fotografia, seja num papel ou seja numa tela, ela é só um plano. Então, para que você possa passar a ideia de que o objeto é tridimensional em uma imagem que é bidimensional, você precisa trabalhar com as sombras. Então, você iluminar bem um objeto não significa necessariamente você espalhar a luz para todos os lados. Você precisa saber posicionar corretamente as fontes de luz para que a sombra possa indicar o volume do objeto. E é exatamente isso que nós vamos fazer na demonstração de hoje. Eu fiz alguns videozinhos aqui, algumas fotos de bastidores. Então a primeira dica que eu te dou é justamente essa: você fotografar com a luz no contra, tá? É uma coisa que pode parecer contraintuitivo, mas ajuda bastante, porque se você está fotografando um objeto na contraluz, então a ideia é que a luz ela venha na direção da sua lente. Então a sombra, né, ela se projeta na direção da lente. Então é isso que ajuda na percepção do movimento, tá vendo? Então vou passar aqui o videozinho que eu fiz com um vídeo do celular. Olha só, a posição da luz, o objeto, né, e a câmera aqui, ó. Então essa luz aqui, ela é bem suave, né, uma fonte de luz bem grande em relação ao objeto, e ela vai envolver todo o objeto aqui. Então não se preocupe com a ideia de que o objeto vai ficar escuro, porque na verdade eu vou te mostrar como é que a gente pode corrigir isso, né, contornar esse problema. Olha só. Então aqui a primeira tomada mostra, né? Aqui eu coloquei só um anteparo para fazer um fundo, né? No caso de eu fotografar mais por baixo, para ficar um fundo preto, não mostrar aqui o pedestal nem a parede atrás, que não interessa para a cena, mas o enquadramento aqui foi o suficiente para que a gente pudesse mostrar aqui o objeto, né? E como a fonte de luz é extremamente grande em relação ao objeto, então a luz envolve o objeto todo, mesmo em áreas assim, onde parece que a luz não vai chegar, ela acaba chegando, né? Então aí você tem as sombras bem definidas. E por que eu fiz essa escolha, né? Se a gente for observar aqui a primeira foto, aqui a gente vê, ó, os botões iluminados, né? A parte de cima aqui, e esse interruptor aqui também, ó. Então esse interruptor aqui é metalizado, então o que você está vendo aqui, tanto aqui, né, na superfície metálica do interruptor, como também aqui nos botões, é a própria fonte de luz, né? Uma fonte de luz bem grande, né? Se fosse uma sombrinha, você estaria vendo a sombrinha certinha aqui refletida na superfície do botão. Mas como é um octabox, né? Então aí você observa que ele está refletindo a própria fonte de luz, tá? Que é a ideia de você fotografar um objeto metálico, né? Você tem que iluminar aquilo que você vê refletido no objeto e não o objeto em si. Esse aqui é o ponto. Então, obviamente, né, você observa que na parte frontal aqui, ó, faltou iluminação, né? Tá escuro. Mas aqui na parte que está iluminada, eu já tenho uma boa informação de textura, que eu falei para você, as sombras vêm na direção da câmera e elas têm uma transição suave. Porque eu estou usando uma fonte de luz bem grande, né? Então você tem essa luz bem suave, ó, tá iluminando também a madeira que eu coloquei como base embaixo, criou um reflexo bonito aqui no objeto, ó. Então aqui essa sombra também, né, o reflexo dele misturado com a sombra também já dá um efeito aqui de tridimensionalidade, que é o nosso objetivo, tá? Então como é que a gente vai fazer para iluminar a cena, né? Então eu fiz um outro videozinho aqui
que é esse daqui, ó. Aqui eu tô com o flash meter e eu coloquei o Lumidisc, tá? Se você não sabe o que é o Lumidisc, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar no card aqui, que eu explico exatamente para que serve esse acessório, né? Como eu já expliquei no outro vídeo, eu não vou entrar em muitos detalhes agora, mas a ideia é que eu tenha uma medição mais precisa ali daquele ponto exato onde a luz está chegando, né? Sem considerar as sombras que ela projeta, tá? Então a configuração que eu fiz na câmera, né? Ó, 125, ISO 200, tá? E aqui ele vai me mostrar o diafragma. E aqui que é o ponto mais polêmico, porque tem muita gente que não usa o fotômetro de forma inteligente, porque a pessoa faz a medição, o valor que o fotômetro indica aqui, a pessoa vai lá e coloca na câmera, tá? Se você faz isso, eu sinto te informar, mas você está trabalhando errado, tá? A ideia não é essa, a ideia é conferir se a sua fonte de luz está alinhada no diafragma da sua câmera. Esse aqui é o grande segredo de você usar o fotômetro, né? Então, às vezes tem gente que usa o fotômetro, acha que está fazendo alguma coisa de extraordinário e está usando errado, né? Mas essa aqui não, a ideia aqui não é essa. Então, ó, você vai ver, eu vou disparar pelo rádio e vai ter a leitura aqui, ó lá, 8 e 1/10, tá? Então a gente considera F8. Por que deu F8 aqui? Porque eu já tinha regulado o flash, na verdade, tá? Então, você vai perguntar para mim, mas qual que é a carga que estava no flash? Se você faz esse tipo de pergunta, você nunca vai evoluir, tá? Essa aqui é a ideia. Por quê? Não importa a carga que está no flash, porque vai depender do quê? Depende do ambiente onde você está, se tem parede próxima, se tem teto baixo, depende da potência da lâmpada do seu flash, depende do tamanho do modificador de luz que você está usando, na distância que ele está do objeto, cada um vai dar uma carga diferente. Então o que me interessa aqui? Eu vou fazer a medição e vou ver o quanto que o fotômetro indicou. No momento que eu tiver a primeira leitura, eu já sei o que eu devo fazer. Se eu devo subir ou abaixar a carga do flash. Você quer saber? Eu nem lembro quanto que estava a carga do flash na hora que eu fiz essa foto. Por quê? Eu sabia que se deu menos eu tinha que aumentar, se deu mais eu tinha que baixar. É só isso que eu preciso saber. Até quando? Até dar F8. Por quê? Porque eu já selecionei F8 na minha câmera, né? Eu selecionei por razões de profundidade de campo, tá? Se você observar aqui o objeto, você vê que ele está inteiro em foco, ó. Eu tenho uma boa nitidez até o final aqui, até a borda dele, desde o começo até a borda, porque eu fiz o foco mais ou menos no meio e a profundidade de campo ela me dá o foco um pouquinho mais para trás e um pouquinho mais para frente. Né? Isso que é a ideia de você ter profundidade de campo. Quanto mais você fecha o diafragma, mais você aumenta a profundidade de campo. Então, por isso que eu decidi usar o F8 antes mesmo de medir, antes de fotografar, antes de fazer qualquer coisa. Por quê? Eu sabia que com essa abertura, né, no comprimento focal que eu estava usando, que eu estava no 105mm, na distância de foco que eu estava, né, em relação ao objeto, eu ia ter o objeto inteiro dentro do plano de foco, dentro da profundidade de campo. Então, qual que é a decisão que eu tomei? Eu coloquei o flash emitter ali no lugar, fiz a medição e ajustei a carga do flash para qualquer valor que fosse necessário para que eu tivesse uma leitura de F8, tá? Porque o F8 já está na câmera, eu não preciso mudar. Eu não coloquei F8 na câmera porque o fotômetro deu. Eu coloquei o fotômetro na câmera, fiz o teste com o fotômetro e regulei o flash e até que o fotômetro me indique o diafragma que já estava na câmera, tá? Essa é a sequência correta do raciocínio, tá? Então essa aqui que é a ideia, tá? Então eu fiz com essa primeira medição aqui, eu consegui este resultado, tá? Então objeto iluminado aqui na parte de cima, aproveitando a própria fonte de luz aqui para gerar os reflexos aqui nos botões, iluminando boa parte do ambiente, já que é uma fonte de luz grande, né, envolvente, criando reflexo, criando sombra, dando toda a percepção de textura, tá? Em seguida, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma... Deixa eu voltar a foto aqui. Essa foto aqui, ó, né? Aqui eu usei um rebatedor, né, com uma fita prateada, tá? Então, lembrando que a luz está aqui à esquerda da imagem, né? Está iluminando o objeto por cima. Eu estou devolvendo uma parte dessa luz. Veja que está aqui praticamente paralelo com essa outra área aqui, que é a área que está visível na minha foto, né? Pela câmera, tá? E aí quando eu fiz a medição aqui na segunda parte, que é essa daqui, ó. Então agora eu estou apontando aqui, né? Lembrando que não é essa esfera, é o Lumidisc, tá aqui apontando diretamente para frente, ou seja, ele está apontado
para o alumínio, tá vendo? Então, alumínio aqui, tá? Aí eu fiz o apontamento aqui, fiz o disparo lá. 2,8 com 6 décimos, tá? Então, pensa comigo, você tá com 2,8 com 6 décimos, então seria 4, 5,6 até 8, né? Então seria 2 EVs e 1/3 mais ou menos aqui. Que essa é a diferença de EVs em relação à parte principal, tá? Então a foto que eu fiz com esse aparador tá aqui, ó. Então, ó, a primeira foto, só a luz por cima. E a foto com o aparador, ó, como eu trouxe iluminação aqui para a lateral do botão e para toda essa lateral do objeto, ó. Antes, depois, tá? Antes, ó, você vê as porcas aqui dos potenciômetros, tá tudo iluminado. O que é isso daqui? É o papel alumínio que está devolvendo essa iluminação para cá, ó. E olha como veio a textura da tinta, tá? Então você vê que tem uma diferença de luminosidade aqui. A luz que está chegando em cima é mais intensa e a luz de baixo ela revela o objeto, porém, né, ela não compete com a luz de cima, tá? Eu tenho uma diferença aqui de praticamente quase 2 EVs e 1/3, né, que a gente viu ali. Então, 2 EVs e 1/3 de diferença aqui dessa parte de cima da luz principal para a luz de preenchimento, tá? Então, esse aqui é o segredo aqui para você poder ter volume, você ter diferença de intensidade de iluminação. O fotômetro ajuda nesse sentido muito, tá? É muito mais fácil fazer com o fotômetro desse jeito. Precisa dele? Não, tá? Se você não tem, fique tranquilo, você consegue fazer uma foto como essa também. Vai dar um pouco mais de trabalho, né? Você vai ter que tentar testar mais vezes, fazer outros ajustes de posição e tudo mais, mas dá certo. Uma coisa que ajuda bastante também é o fato de você ter um flash com luz de modelagem, né? Se você observar aqui, ó, nessa foto aqui, você vê que está aceso aqui. O que é isso daqui? É a luz de modelagem do flash. Eu estou usando o flash de estúdio SK300, que ele tem a luz de modelagem, né? Então, só de observar como essa luz de modelagem está chegando aqui no objeto, eu já consigo, por exemplo, posicionar o rebatedor para gerar o reflexo ali na área que eu quero iluminar. Tá? Então isso ajuda bastante. Ah, mas eu tenho speedlight, eu não tenho luz de modelagem. Já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a você fazer uma luz de modelagem para speedlight também, tá? Dá uma olhada aqui nos vídeos que você vai encontrar. Aí o próximo ponto, deixa eu mostrar a outra foto aqui. Tá vendo? Então eu já tinha aqui esse alumínio, né, refletindo a luz aqui nessa parte. E desse lado, olha só, eu coloquei um cartão branco. Por que isso, né? Por que eu coloquei o alumínio de um lado e o branco do outro? Para gerar contraste, tá? Então o branco ele reflete a luz de uma forma diferente do alumínio. O alumínio ele é mais intenso, né? O branco é mais suave. Então essa área aqui, né, essa segunda face aqui do objeto, ela vai receber a luz do flash refletida pelo cartão branco, que é menos intensa do que a luz gerada pelo alumínio. Quanto que é menos intensa? Então, ó, se a gente observar aqui a medição que a gente fez no alumínio, né, vou passar esse videozinho aqui para você ver, ó, né? Então eu fiz a medição ali, deu o disparo, ó lá, 2,8 e 6 décimos, ó, tá marcado aqui na tela do flash emitter, tá? Tá, ele marcou 2,8 e 6 décimos. Eu vou colocar isso na câmera? Jamais. Não está dizendo quanto que eu tenho que colocar na câmera. Eu estou medindo a diferença de EVs em relação à luz principal. Tá? Essa que é a ideia. Para que eu possa ter o controle do contraste. Se eu achar que isso aqui não é suficiente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproximar a fonte de luz, por exemplo. Se eu achar que está fraco demais, eu deixo ele mais perto. Se eu achar que está forte demais, eu deixo mais longe. Vou usar uma superfície maior. Vou usar uma segunda fonte de luz. Tá? Vou usar algum recurso ali para conseguir regular. Porque eu quero exatamente ter o controle da taxa de contraste da cena. Tá? É para isso que eu uso o fotômetro. Para regular o contraste. Não para simplesmente achar a abertura que eu tenho que usar. Então, 2,8 e 6 décimos. Depois eu fiz a medição no cartão branco. Ó, tá aqui o cartão branco, tá? O flash emitter aqui apontado para o cartão branco. Eu vou fazer a medição aqui, ó. Tá lá, 2,8 e 4 décimos. Deu 2 décimos de diferença. É pouca diferença, tá? Não é uma diferença muito grande, tá? Estamos falando aqui de 2 décimos, não é nem 1/3 de EV.
Mas isso é importante, tá? Porque aí você vai ver a terceira imagem, que é a foto final. Né? Observa que essa área aqui escura, né? Que aqui ainda está sem o rebatedor. Quando eu coloco o rebatedor, tá? Eu trago mais informação aqui. Como essa área é menor, observa que em relação a essa área aqui, ele está mais escuro, inclusive, né? Tem aqui a área que está completamente iluminada, que é a área de cima, que tem lá o nome do objeto e tudo mais. Aqui eu tenho uma área que é grande também, que tem menos interesse, então ela está um pouco menos iluminada, e essa área pequena aqui que tem menos interesse em relação a essa, que está um pouco menos iluminada ainda. Tá? Então aí eu tenho essa tridimensionalidade do objeto. Tá? Observe que se você analisar aqui, ó, a madeira, tá? Veja que aqui nessa parte aqui está um pouquinho fora de foco, aqui está mais nítido, que está mais ou menos alinhado com o ponto onde eu fiz o foco, que é justamente aqui na marca, né? Aqui tá bem em foco. E veja que aqui quando está acabando o objeto, olha como tá piorando o foco, ó. Observa só as linhas da madeira, ó, como tá bem nítido, bem definido aqui. E aqui ela já começa a piorar, ó. Até lá em cima tá completamente fora de foco, tá? Mas é o suficiente para eu colocar até o último botão aqui. Você veja que o finalzinho do botão aqui já está meio fora de foco, mas o que é mais importante para mim é isso daqui, né? A marca do objeto aqui. Então, aqui eu tenho o controle da profundidade de campo, que é a coisa que pouca gente ensina aqui na internet, né? O pessoal fala muito de triângulo da exposição, né? Fala, abertura, tempo de exposição e ISO, né? Mas quanto que eu coloco de abertura? Né? Como que você define se eu vou usar um 5.6, se eu vou usar um 2.8? Aí o pessoal fala, não, compra uma lente 2.8 e usa ela no máximo. Né? As 200mm 2.8, a 85 2.8, a 70 200 2.8, porque usa sempre na abertura máxima. E na verdade você, quando faz isso, você está sacrificando a nitidez, né? Porque quanto mais você aumenta a abertura, mais você prejudica a nitidez da câmera, você diminui a profundidade de campo e dificulta o foco. Então, às vezes a pessoa tem uma imagem, tem um fundo desfocado, mas está desfocado na frente também, né? Porque não consegue acertar o foco de tão estreita que é a profundidade de campo, que uma pessoa não tem nem ideia de para que serve, por que existe essa expressão, né, de profundidade de campo. Então é um erro muito comum, né? Por exemplo, eu tenho uma lente que é considerada escura, que é 24-105 f4. O pessoal fala, não, f4 é lente escura, não quero. Mas na verdade ela nunca vai conseguir ter uma nitidez como essa, porque ela está trabalhando na faixa errada de abertura. Ela não sabe o que é profundidade de campo, né? Ela trabalha lá no 24mm com uma abertura enorme e depois acha que não consigo acertar o foco. Por quê? Está trabalhando com a profundidade de campo errada, não sabe controlar, tá? Então aqui está um exemplo de como que a gente faz isso de forma consciente, tá? Depois eu fiz algumas variações aqui, né? Coloquei ele de pé, no mesmo esquema de iluminação, tá? Mesma coisa. A luz não conta também, os rebatedores devolvendo a luz para frente. Aí você tem o foco perfeito aqui na frente, tá? Tem um objeto aqui bem iluminado, tá? Aquele cartão preto no fundo, né? Para não competir por atenção aqui pelo objeto, tá? Fiz um top view aqui já com os cabos conectados e tal, né? Para mostrar o equipamento em funcionamento, né? E aqui você vê que, por exemplo, faltou luz aqui no botão, tá? Eu vou fazer uma autocrítica aqui na minha foto. Não ficou legal isso aqui. Talvez eu teria que repetir essa foto, né? Colocando um rebatedor aqui, alguma coisa para iluminar o botão aqui. Inclusive ficou marca aqui de sujeira, alguma coisa. Então, por exemplo, essa foto eu já descartaria. Eu teria que fazer uma outra e colocaria um refletor aqui em cima desse botão aqui para melhorar o aspecto dele aqui, ó. Não ficou legal. É diferente desse daqui, que eu coloquei aqui o rebatedor mesmo, ó. E aí ficou esbranquiçado aqui, ó. Diferente desse daqui, que ele tá refletindo, na verdade, o teto, né? Que não tem luz no teto nesse momento aqui. Então ficou escuro. Tá? Então é o tipo de coisa que a gente precisa corrigir. Tá? Mas a foto oficial, né? O resultado que eu mais gostei foi esse daqui, né? Então aí você tem a percepção de volume, texturas, né? Você vê aqui que a pintura tem uns pontinhos. Parece ruído da imagem, tá? Mas é a textura da tinta. Esse objeto tem essa
esse padrão de pintura aqui que tem essa granulometria maior aqui, por isso que tem esse aspecto aqui, tá bom? Então olha só, uma foto extremamente simples, né? Um objeto simples também, não tem nada demais, é só um paralelepípedo ali com alguns botões, não tem nada extraordinário, mas olha quanta coisa a gente conseguiu tirar de conhecimento aqui, né? A gente falou sobre o controle da profundidade de campo, controlar a relação de contraste, como é que você faz a medição de uma maneira mais assertiva, né? E aí você chega num resultado como esse, tá? Eu fiquei bem satisfeito. Isso aqui é uma foto pessoal, tá? Eu não tenho pretensão de usar isso comercialmente, tá? Inclusive esse objeto é para meu uso pessoal, inclusive. E mais uma vez eu não vou dizer para que é esse objeto, deixa aqui no comentário, né? O que você acha que é, tá? Então a ideia aqui do nosso canal é exatamente esse, né? A gente trazer conhecimento técnico, né, para que de uma forma extremamente assertiva você já consiga implementar na sua rotina de trabalho e conseguir bons resultados aí nas suas fotos, tá ok? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal que eu vou continuar trazendo informações nesse padrão aqui, né? Você que já é inscrito, talvez você tenha notado que eu tenho andado um pouco ausente aqui do canal, mas isso é por causa de outros projetos pessoais. E também eu tenho uma dificuldade técnica muito grande aqui, porque perto de onde eu moro está tendo uma obra muito grande. Então tem máquinas trabalhando o tempo todo, tem muito ruído, então aquele padrão de vídeo que eu fazia anteriormente, por enquanto eu não estou conseguindo fazer. Eu estou conseguindo fazer mais nesse estilo vlog mesmo, né? Ao vivo, assim, gravado ao vivo, né? Para conseguir trazer o conteúdo para você. Mas se você acha que é interessante eu continuar trazendo informação como essa daqui, deixa aqui a sua opinião nos comentários, né? Se inscreva no nosso canal para continuar recebendo conteúdos como esse, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.